Então abra em Romanos capítulo 12, vamos ler o verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, algumas versões estão assim, não tome a forma, ou não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita assim comigo: a boa, a perfeita e a agradável. É isso que você quer atrair para a sua vida? Você deseja viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Realmente deseja? Ótimo. Nós começamos bem, com algo em comum, porque as minhas orações diárias, as minhas petições, toda vez que entro na presença de Deus, o centro, o vértice, a coluna da minha oração é: Pai, eu preciso fazer a sua vontade. Primeiramente, eu preciso entender a tua vontade para hoje, e eu preciso realizá-la. Dá-me forças pela tua graça, pelo teu Espírito, capacita-me a realizar o teu querer, a tua vontade. A pergunta que eu te faço, a primeira pergunta esta tarde é a seguinte: o que você entende por boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O que você entende por isso? Normalmente, na nossa cabeça está entranhado, ou a primeira coisa que vem à sua mente são coisas boas que vão acontecer na sua vida. São as bênçãos de Deus, aquelas que são superabundantes. E nós vamos conectando alguns versículos que dizem: eis que eu tenho para você planos maiores, né? Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus pensamentos são de paz, de bênção, enfim. Quem já é cristão há um bom tempo, frequentador de igreja há um bom tempo, já deve ter feito algumas correntes, algumas campanhas, da quais esse versículo foi usado para te mostrar que Deus tem mais para te dar. Você crê nisso, sim ou não? Eu creio demais que Deus tem sempre mais para me dar. Eu realmente creio nisso. Aliás, eu vivo isso. Tudo que eu vivo hoje é muito mais do que sonhei. E num tempo muito mais curto do que aquilo que eu imaginei. Então Deus tem realizado e feito mais. Eu sou uma prova existencial disso. Mas normalmente nós associamos esse texto a isso. A receber mais de Deus, algo que é bom, perfeito, agradável, bom demais. Ok, não está errado, porém não está completo. Porque você precisa desassociar o bom, o perfeito e o agradável. Você precisa desassociá-lo, aquilo que é bom, perfeito e agradável para você. A primeira coisa que você tem que fazer analisando esse texto é desassociar daquilo que você discerne ser bom, perfeito e agradável. Porque o texto diz que é bom, perfeito e agradável para Deus. E nem sempre o que é bom para Deus é bom para você. Nem sempre aquilo que agrada a Deus agrada a você. Nem sempre aquilo que é perfeito para Deus é perfeito para você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, o que dizer da vontade de Deus? O que dizer quando vemos a história de Paulo e Silas, quando estavam pregando? Eles estavam pregando um movimento grande ali na região da Macedônia, e aí apareceu aquela mulher endemoniada que os elogiava, e eles não se deixaram levar pelos elogios, mas repreenderam o espírito maligno que estava por trás da mulher, cumpriram a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, mas foram presos. Aliás, não apenas presos, foram açoitados, duramente açoitados.
e mandados para o cárcere, humilhados. Pensa numa coisa sofrida. O que dizer dessa vontade de Deus? Ela parece boa? Ela parece uma vontade agradável? O que dizer de homens, de mártires como Estevão? Estevão pregava o Evangelho, uma das pregações mais lindas do Novo Testamento. Quando ele passeou pela Bíblia, ele pregou de Gênesis a Apocalipse. Os homens, em vez de aceitar a pregação, o apedrejaram até a morte. O que dizer dessa vontade de Deus? Ela parece agradável a você? Ser apedrejado até a morte? O que dizer de Tiago? Tiago, irmão de Jesus, aquele que você já deve ter lido, a Epístola de Tiago. Alguns anos depois de ter escrito o livro de Tiago, ele foi aprisionado, preso, espancado, e quando já estava no fim, quase morrendo, ele já era um senhor de 94 anos, quando já estava quase morrendo de tanto sofrimento, esmagaram o cérebro dele com um machado, um porrete, Você consegue imaginar isso? Um homem que fazia a vontade de Deus, que estava pregando o Evangelho, morrer desse jeito. Às vezes, aquilo que é bom aos olhos de Deus, agradável aos olhos do Senhor, é totalmente desagradável e sofrido aos nossos olhos. Talvez eu vou te dar um outro ângulo de visão desse versículo, e você nunca mais vai ver esse versículo com os mesmos olhos. É lícito a pregação daquilo que é bom, perfeito e agradável para os nossos dias, para o seu gosto, para a sua vida? Sim, com certeza, mas não está completo. Todos nós passamos dias que não são assim tão bons, que não são assim tão agradáveis. Quantos aqui já tiveram que passar dias nos hospitais com internação de um parente, um amigo, alguém da família? Quem já esteve que passar dias em hospitais, acompanhando pessoas? Talvez você foi internado, passou por cirurgias. Eu vou te dizer, é um ambiente agradável? É um ambiente bom? Muito menos perfeito. E você vai dizer que Deus não estava a controle de pessoas que vão ao hospital, de pessoas que se acometem de doença, de pessoas que sofrem nessas áreas? Você vai dizer que Deus não tem controle sobre essas coisas? Tudo que Deus faz tem um propósito. Você pode repetir isso comigo para ficar guardado no seu coração? Diga assim comigo: tudo que Deus faz tem um propósito. Ótimo. Agora, você está disposto a cumprir todo o propósito de Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer a vocês hoje, essa é a reflexão, é isso que Deus me deu, é isso que Deus colocou no meu coração para falar a vocês. Eu tinha uma outra mensagem pronta, mas quando orei a Deus, Deus colocou esse texto no meu coração, colocou essa mensagem, porque Ele quer falar com a sua vida, amém? Para isso Ele começou falando comigo, ministrando o meu coração, que todos nós possamos ser ministrados hoje, amém? Do nosso ponto de vista, do nosso ângulo de visão, as coisas que parecem boas para nós, nem sempre, ou aliás, quase sempre, não são agradáveis aos olhos do Senhor. E este texto que você leu, ele não trata das suas bênçãos materiais, dos seus anseios profissionais, ele não trata das suas expectações como pessoa, que são naturais e lícitas. Eu não estou condenando os seus desejos, eu não estou decretando um fim para eles, não. Eu estou dizendo do que trata esse texto. Esse texto trata sobre coisas espirituais, porque ele disse: nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício. Quem está aqui comigo? Amém? Como sacrifício vivo. Não foi isso que você leu na sua Bíblia? Devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Sacrifício vivo está falando de coisas materiais, palpáveis? É? Então nós vamos fazer um holocausto. Você vai ser o primeiro a se jogar e eu vou ficar só assistindo.
É claro que isso está no contexto espiritual. A sua vida tem que ser doada ao Senhor. E tudo que há em você, conforme o que você cantou aqui, que seja no querer de Deus, que seja nos planos de Deus, que seja segundo a intenção de Deus. É isso que o texto fala. Eu quero corroborar com essa palavra. Abra aí em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. No primeiro capítulo, Colossenses capítulo 1, verso 9, diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava desejando aquele povoado, ele estava desejando aquela igreja e orando ao Senhor, para que Deus os enchesse do conhecimento da vontade de Deus. Exatamente essa vontade que nós lemos em Romanos, a que é boa, perfeita e agradável. Então Paulo nos ensina que nós podemos e devemos orar para que Deus nos dê o conhecimento da sua vontade. E ele completa o texto, que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Por que entendimento espiritual? Óbvio que o entendimento espiritual te faz entender das coisas espirituais. A vontade de Deus, ela deve ser discernida no céu, ela deve ser discernida no mundo espiritual. Para você entender a vontade de Deus, você deve analisar uma situação, um desejo, uma vontade, uma circunstância, alguém. Você deve fazer essa análise do ponto de vista espiritual. Quantos estão entendendo? Amém? Qual a aplicação disso, pastor Tiago? Vou ser mais claro com você. Os jovens que estão aqui me ouvindo, que eu gosto muito de falar com jovens. Você que está procurando casar, desejando se relacionar com alguém, você deve fazer uma análise criteriosa, né, de como a pessoa é? Com certeza, não condeno a sua análise. Mas se você realmente deseja ter um casamento na vontade de Deus, a sua análise àquela pessoa deve ser espiritual. Vocês estão me entendendo? A sua análise não deve ser: Deus, ela é loira, igual eu pedi, ela tem 1,70, igual eu te pedi. Veja bem, Deus não está nem se importando se ela é loira, morena, careca. Deus não quer saber se ela é baixinha, alta, magra, gorda. Esse não é. O interesse de Deus é nas coisas espirituais. Você está me entendendo, amém? Você pode ter as suas vontades físicas, materiais, com certeza, querido, com certeza. Mas quando se trata de vontade de Deus, diga assim, para você entender bem, quando se trata de vontade de Deus, a análise deve ser espiritual. Amém? O que é fato sobre a vontade de Deus? Toda a vontade de Deus nós entendemos que ela deve ser discernida no âmbito espiritual. Mas o que é fato sobre a vontade de Deus? Eu vou te dar algumas características, não são todas. Quem sou eu para numerar todas as características da vontade de Deus? Mas eu vou te dar algumas que Deus me deu. Algumas características claras que a Bíblia nos mostra sobre a vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar entender a vontade de Deus. É o nosso papel buscar o entendimento. Se você está anotando, eu estou vendo bastante gente com caneta na mão, você pode anotar livro de Efésios, capítulo 5, verso 17. Paulo diz assim: por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do seu Senhor. Então, quando eu e você não procuramos saber qual é a vontade de Deus, quando não é do seu interesse, do nosso interesse, a Bíblia te chama de insensato, tolo, para ser palavras bem suaves, gentis. Você está sendo insensato, tolo, em não buscar conhecer a vontade de Deus. Você quer viver a sua vida do seu jeito. Mas eu imagino que se você vem
ao lugar de crescimento, vem à comunidade Deus Provedor ao Bom Tempo, você é um cidadão do céu e inteligente, amém? É seu desejo realizar a vontade de Deus, amém? Eu imagino que seja da maioria que está aqui me ouvindo. É claro que o nosso desejo é alegrar ao Pai, entender a vontade dEle. Para isso nós devemos buscar. Jesus nos deu esse exemplo quando Ele nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso, me mostra um segundo aspecto, que você deve não apenas desejar, buscar entender, esquadrinhar as Escrituras, analisar, mas você também deve orar ao Senhor, dizendo: Pai, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração modelo, o centro de oração que todos nós devemos ter, a base, a estrutura, nos mostra que é um princípio importante da sua oração, buscar realizar a vontade de Deus todos os dias. Terceiro aspecto, você deve desejar, procurar a vontade de Deus. Não apenas querer, não apenas orar, mas o terceiro aspecto é procurar. Você sabe do que eu estou falando. Vou repetir, não apenas querer, não apenas orar, mas tomar uma atitude. Você sabe o que é procurar? Eu sei de alguns fominhas aqui espirituais que não perdem por nada. Estão em vigília? Estou dentro. Estão em oração contínua? Estou dentro. Estou em encontro com Deus? Estou dentro. Para trabalhar? Estou dentro. Quem vai no retiro tal, estou dentro. Quem vai no espiritual? Estou dentro. Quem vai no congresso? Estou dentro. Sabe aquele fominha espiritual que não quer perder um negócio, não quer perder nada por nada? Esse cara, ele com certeza, ele está procurando alguma coisa a mais. Ele não está satisfeito. Ele está procurando algo mais. Ele quer receber algo mais de Deus. Isso, querido, é procurar. Não apenas isso, logicamente. Todos nós devemos procurar no particular, no secreto, obviamente. Mas a pergunta, e eu trago aqui os textos para que você reflita: será que você tem procurado fazer a vontade de Deus? Será que você sente fome a ponto de largar muitas coisas do seu dia a dia, muitas tarefas, muitos compromissos que a gente arranja, porque a gente é bom em arranjar compromisso, não é? Será que você está disposto a abrir mão de algumas coisas para entender, para conhecer, para procurar executar a vontade de Deus? Jesus é o nosso modelo, amém? Jesus é o seu modelo, amém? Jesus disse em João, capítulo 5, ele disse assim: olha, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. A vontade de Deus era tão importante para Jesus, tão importante, que quando os discípulos chegaram a ele estava naquela conversa com a mulher samaritana à beira do poço, você conhece a história, e a Bíblia diz que os discípulos eles saíram para comprar comida, e quando eles voltaram já acharam que Jesus tinha comido, porque eles perguntaram: mestre, trouxemos comida, você vai comer? E Jesus respondeu para eles: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não estava se importando nem com a hora de comer, queridos. E já tinha passado meio-dia. Tem gente aqui que quando bate o relógio meio-dia, se a comida não está pronta na mesa, ai. Já estava, já tinha passado bastante o meio-dia, porque a conversa dele desenrolou com a mulher lá. E os discípulos trouxeram a comida, ele disse assim: a minha comida não é dessa terra, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Dá licença, que a minha conversa com ela é muito importante. Você não está entendendo que eu estou tendo um discipulado direto aqui com ela, que eu estou dando palavras de vida ao coração dela. Jesus é o seu modelo, amém? Jesus é o nosso modelo. Mas quantas vezes você já abriu mão de um almoço, de um lanche, de um café, para discipular uma vida? Para falar de Jesus para alguém que você encontra na rua? Quantas vezes você abriu mão do seu precioso tempo? E você sabe do que eu estou falando. Às vezes o Espírito Santo nos impele, não é? Às vezes o Espírito Santo pega assim o nosso coração: fala de Deus para essa vida. Conversa agora, ela deu uma brecha. É ou não é? Quem já teve essa experiência, amém? A pessoa deu uma brecha, ela falou de algo e o Espírito Santo vem: agora é a hora, fala.
Aí você olha para o relógio, mas eu tenho aquele compromisso. Mas fulano está me esperando. Mas eu estou com fome, a minha mulher está lá com a comida. Quantas vezes nós abrimos mão de coisas nossas, de compromissos, de coisas pessoais, para realizar a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Espírito nos manda? Pastor, você não está entendendo. Aquele irmão, ele não quer nem ser discipulado, não faz a ideia da luta que é para marcar um discipulado com aquele irmão. Misericórdia, querido. Se a gente não encontrar tempo, 1 hora da semana, para ter um tete-a-tete com o nosso discipulador, com o ombro, para ter um momento olhando nos olhos, de ensino, de instrução, de doutrina, para a sua edificação, o que você está fazendo aqui, meu irmão? O que nós fazemos nos reunindo como religiosos? Se a gente não consegue encontrar tempo para as coisas triviais, básicas, essenciais para a nossa vida. Tudo que você tem, tudo que eu tenho é o tal do tempo. Tempo é exatamente a moeda do céu, é aquilo que tem valor para Deus, aquilo que tem valor para os céus. E você demonstra sua fé em Deus quando você decide dedicar parte do seu tempo para Ele, para entender a vontade dEle, para conhecer a vontade dEle, para andar com Ele. Jesus é o seu modelo, amém? Jesus é o meu modelo. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu vou te dizer mais uma característica importante. A vontade de Deus, ela é global. A vontade de Deus nunca é egoísta, individual. Deus não toma decisões baseadas nos seus sentimentos, nas suas emoções. Deus não toma decisão nenhuma baseada em apenas uma circunstância. A circunstância que você está vivendo. Querido, eu não sei se você está entendendo a mensagem de hoje, mas ela vai um pouco na contramão daquilo que se prega por aí. Das correntes, das coisas que passam na televisão, das campanhas miraculosas, do óleo que veio de Jerusalém, do chifre, do martelinho de ouro, de não sei o que lá. Vai um pouco na contramão disso, porque... Deus, Ele não está preocupado com as emoções, com o sentido, com a circunstância específica. A vontade de Deus está sempre relacionada ao todo. E quando você se posiciona, quando você toma uma posição que vai além de cantar uma música, a música que você cantou é uma oração perfeita sobre a vontade de Deus. Mas quando você se posiciona conforme a música que você cantou, toma meu coração, toda a minha alma, eu vivo só para ti. Quando você se posiciona assim, eu vou te dizer uma coisa, você não vai precisar pegar mais nenhum martelinho de unção, não vai precisar participar de nenhuma corrente, de camisa ungida, de travesseirinho de fronte, de nada, porque a vontade de Deus, ela te completa a tal ponto que te enche com tudo aquilo que você precisa e muito mais além. Aí você começa a entender o que é bom, perfeito e agradável. E nesses momentos Deus te dá forças, porque Ele vai construindo a sua vida espiritual, te amadurecendo, fazendo você crescer espiritualmente, a ponto de passar por vales, por desertos, por dias ruins. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga amém. Todos nós passamos dias ruins. É óbvio que a vontade de Deus nem sempre vai ser alegre, vai ser uma coisa linda, maravilhosa. O que eu vou dizer da história de Abraão? Quando ele estava vivendo o cumprimento da promessa, o nascimento de Isaac, Deus simplesmente disse a ele, agora mata Isaac. Leva Isaac ao monte e sacrifica-o a mim. Quem mandou isso para Abraão? Foi Deus, não foi? Cadê a boa, perfeita e agradável vontade? Isso não me parece tão agradável assim. E aí nós temos várias histórias. Daniel, Esther, José, quase todas as histórias bíblicas
José, quando ele tomou a decisão de não negociar princípios, ele tinha tudo para adulterar com a mulher de Potifar. A mulher estava dando em cima, ele estava sozinho em casa, ele já estava como que esquecido por Deus, abandonado por Deus, vendido como escravo. Deus, poxa, que sonho é esse que o Senhor me deu? Mas José não abriu mão dos princípios, ele entendia a vontade de Deus. Aí, qual a consequência? Vai para a prisão, vai para o calabouço. Não te basta ser um escravo, agora vai ser humilhado na prisão, vai passar um perrengue maior. Isso não parece tão agradável assim, né? Isso não parece ser tão bom assim. Onde está a vontade de Deus? Eu estou falando com você, querido, que talvez hoje, essa semana você passou uma tribulação, essa semana você esteve angustiado e dizendo assim: cadê esse Deus que eu estou servindo? A palavra é para você, também é para você. Não é porque os dias estão ruins, não é porque a circunstância está terrível, que você não está debaixo da vontade do seu Deus. Ao contrário, Deus está te treinando, Deus está te guardando, Deus está te posicionando no lugar especial, e no momento certo Ele vai te exaltar. A vontade de Deus, ela é espiritual, 100%. Portanto, aquilo que é espiritual é oposto, é o antônimo do que é carnal, não é? É assim? O que é espiritual é o oposto do que é carnal, perfeito? Então, se você entende que a vontade de Deus é algo espiritual, logo, a vontade de Deus dificilmente vai se associar com as vontades da sua carne. Parou para fazer essa análise? Romanos 12:2. A boa, agradável, perfeita. Dificilmente vai se associar com aquilo que é aos seus olhos, aquilo que é aos seus ouvidos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aquilo que parece agradável aos nossos sentidos humanos e carnais, aquilo que aos nossos olhos parece ser agradável, agora a vontade de Deus tem suas recompensas. Mas eu quero falar do ápice, porque nós estamos construindo uma doutrina, construindo um ensinamento sobre a vontade de Deus. O ápice da vontade de Deus é aquela que Jesus chegou na cruz. O ápice da vontade de Deus, do cumprimento da sua vontade, é quando Abraão levou Isaac até o cume do monte, pegou um machado, amarrou o menino na lenha e disse: é agora. Ele pegou o cutelo e quando ele levantou o braço, diz a Bíblia, que um anjo bradou e disse: não faça mal com o teu filho. Esse é o ápice da fé, é o ápice do cumprimento da vontade. Qual é o denominador comum nessas histórias? A morte. Então, concluo que a morte é o mais alto nível, é o nível mais profundo de discernimento, de vivência da vontade de Deus. É óbvio que se você está conhecendo Cristo agora, se você está se achegando a Jesus agora, Deus não vai pedir que amanhã você mate seu Isaac. É óbvio que tem uma construção, um entendimento, discernimento e uma evolução. Mas eu preciso te dizer algo: um dia na sua vida, eu e você seremos provados, a ponto de Deus te dizer: até que ponto, filho? Até que ponto você dá valor à minha vontade? Até que ponto você está disposto a me obedecer? Porque se você entende que é chamado por Deus, que é escolhido por Deus, que quer viver o plano de Deus, esteja certo
que esse dia vai chegar na sua vida. Mas eu não quero te atemorizar. Eu não quero te deixar com medo, eu só quero te dizer o que está escrito na Bíblia. Porque ao mesmo tempo que Deus exige algo de nós, Ele dá um refrigério. Ele diz assim: filho, fica tranquilo, porque eu não dou algo maior, eu não provo nada mais ou além daquilo que você pode suportar. Ele não vai me provar algo que eu não aguento. Ele não vai dar a mesma prova que deu, o mesmo nível de fé que exigiu de Abraão, sendo que você talvez não alcance, não consiga. Deus não vai te cobrar algo que Ele sabe que você não pode alcançar. Glória a Deus por isso. Mas todos nós temos um nível de morte. E é duro falar de morte. Morte, você sabe que é um dos maiores temores da população, dos seres humanos. 1/5 dos seres humanos, aproximadamente 20%, tem medo da morte. Grande parte dessas pessoas, o seu maior medo é lidar com a morte. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, tinha que vir de São Paulo essa pesquisa, porque lá a coisa está feia mesmo. Eu estive lá semana passada, está terrível. Mas 81% dos paulistas ou das pessoas que estavam ali naquela região, 81% das pessoas tinham medo, o principal medo delas era de morrer assassinado. 81% das pessoas tinham medo de morrer assassinado. Veja que a morte é um grande tabu da humanidade. É claro que todos nós temos um certo nível de medo da morte. Entenda o que eu estou falando. Existem várias faces de lidar com a morte. Talvez você tenha medo de que seu cônjuge morra antes de você. É ou não é? Talvez alguns tenham medo de ter uma morte terrível, ruim, dolorosa. Então existem vários medos relacionados à morte. É um grande tabu. Mas, se você parar para analisar e pensar bem sobre a morte, ela é o único denominador comum em todos os seres humanos. Em todos os seres viventes, é o único caminho que você sabe que todos nós iremos passar. É inevitável. É inevitável não passar pela morte. Então alguns filósofos questionam: por que ter medo da morte? Se é inevitável, é como se eu dissesse assim: eu tenho medo do sol nascer amanhã. Eu tenho medo do sol se pôr. Eu tenho medo de chover em Joinville. É inevitável, querido. Algumas pessoas questionam esse medo da morte, porque é um denominador comum. A morte é o equalizador do planeta Terra. Porque todos nós iremos enfrentá-la em algum momento, seja preto, branco, seja bilionário, seja pobre, miserável, todos vão passar pelo mesmo caminho. É inevitável. Ela coloca todos no mesmo patamar. O cientista mais culto, mais conhecedor da natureza humana e o simples analfabeto da roça, que nunca teve acesso a um livro, todos vão de enfrentar de igual modo a morte. Para que ter medo da morte? A morte é o único encontro que todo ser humano não pode evitar. A morte é permanente e não existe nada mais definitivo que a morte. Medo da morte? Para os filhos de Deus, diga assim: agora está falando comigo. Para nós, a morte é um veículo. Glória a Deus. Para nós que temos um outro entendimento, lembra do que você leu em Romanos? Renovação da vossa mente. Você tem um outro entendimento. Você então pode compreender que a morte ela é um veículo, sim. Porque Cristo, ao se sacrificar naquela cruz, a Bíblia diz que Ele se doou.
E veja como Cristo nos ensina sobre a vontade de Deus, justamente no momento da morte, porque ele disse assim: Deus, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feito conforme a tua vontade. No ápice de seu ministério, na conclusão do seu legado, Jesus falou: Pai, que seja feita a tua vontade, mesmo que eu tenha que passar pelo caminho que todos os homens passam, que é o caminho de morte. E diz a Bíblia que ele se entregou à morte, mas quando ele se entregou, ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte da mão do diabo e diz assim: agora os meus filhos terão outro caminho, está dominado aquilo que dominava eles por causa do pecado, a recompensa do pecado agora é minha, eu sou detentor do poder da morte. E todos aqueles que estão em Cristo, ou seja, eu e você, agora não temos a morte como tabu, temos a morte como compreensão do estabelecimento de um novo corpo, de uma nova forma. Aliás, quando você morre, você deixa o seu estado pecaminoso, ruim, terrível e mau, e passa para um estado eterno, bom, perfeito e agradável. Então a morte é apenas uma transferência de estágio, é um veículo, porque Cristo levou, Ele tomou a chave da morte, glória a Deus por isso. Então a única coisa que eu e você podemos fazer com a morte é nos prepararmos para ela, para quando ela chegar. Quando ela chegar, nós estaremos num lugar muito melhor. E nós entendemos que a morte para nós é o cumprimento de um propósito. Como assim, pastor? Talvez, quando você observa um senhor com mais de 80 anos, nós entendemos como um cumprimento, claro, apesar de triste e emocionante, era um tempo, o final de um ciclo. Mas o que dizer de uma morte prematura? A morte de uma criança, a morte de um jovem, a morte de um bebê? O que dizer da morte de pessoas que estão na flor da idade, que no seu ponto de vista tem tudo pela frente? Entenda uma coisa, querido, e se você sair daqui entendedor disso, já é um grande passo, um grande caminho. A morte para nós, filhos de Deus, é sempre o cumprimento de um propósito. É óbvio que o momento, no dia, na hora, no momento da angústia e da tristeza, nós não conseguimos entender. Logicamente, que a gente não consegue compreender como pessoas tão jovens vão tão cedo, como dizemos. Foi tão cedo, foi tão breve. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E um dia, você há de entender. Um dia, quando se completar a sua maturidade espiritual, a ponto de discernir as coisas espirituais que aconteceram. Veja bem, eu vou te ilustrar biblicamente aquilo que eu estou dizendo. Quantos conhecem a história do rei Ezequias? Quantos conhecem a história do rei Ezequias? Rei Ezequias, eu vou te lembrar, é aquele rei que estava com uma doença grave. Deus enviou o profeta Isaías até a casa do rei para dizer: prepara a tua casa, prepara a tua vida, porque você vai morrer dentro de poucos dias. A Bíblia diz que ao se retirar da casa, naquele mesmo instante o rei Ezequias clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele disse: Senhor, eu fui fiel a Ti. E ele realmente foi. Eu fui um servo bom, obediente, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor pediu, e ele realmente foi. Ele clamou a Deus diante de uma vontade expressa de Deus. Porque quando o profeta, meu filho, dá uma direção para você, creia nisso, é o próprio Deus falando. Amém?
diante da expressão clara, nítida de Deus, Ezequias, ele foi relutante, ele clamou a Deus pedindo misericórdia. E quando o profeta estava se retirando do palácio, ainda nos jardins do palácio, diz a Bíblia que Deus revogou a intenção do coração, revogou a sua vontade e voltou e disse assim: eu ouvi a tua oração, te acrescentarei mais 15 anos de vida. Eu já vi tantas mensagens sobre esse texto, sobre essa história, dizendo que Deus pode virar o teu cativeiro, dizendo que Deus pode se mover através de uma oração, dizendo que um clamor, uma vontade, pode mudar a vontade de Deus. Eu creio em todas essas versões, amém? Você também crê, amém? Está escrito, não tem como negar. Porém, se você ler todo o livro, se você conhecer toda a história, você vai ver que essa decisão foi a decisão mais errada que Ezequias poderia tomar. Ele não entendeu que a vontade de Deus era de morte. Entendo o que eu estou falando, por isso eu dei todo o ensinamento, o ensejo, citei algumas estatísticas sobre o medo da morte. Todos nós temos esse medo. E eu não estou falando apenas de morte física. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração aquilo que você precisa entregar, sacrificar, matar a Deus, para que Ele comece a ser Deus na sua vida. Ezequias não entendeu que aquele era um tempo de morte, que ele precisava morrer. Por isso ele se adoeceu. E como ele tinha um saldo positivo com Deus, como ele tinha realmente crédito na conta do céu, Deus revogou a intenção. Mas apesar de Deus revogar a intenção, as consequências não passaram. Diz assim: ai, 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 ai. Agora o bicho pega. Por quê? Dias depois, e você vai ver essa história no livro de Reis, você pode anotar 2 Reis, a partir do capítulo 20, você começa a ver essa história, também descrita no livro de Isaías, a partir do capítulo 38. Depois desse episódio, o rei realmente foi curado. Ele fez um negócio lá, uma mandinga, que o profeta mandou fazer uma pasta de figo, tacou na ferida e ele foi sarado. Mas dias após, ele começou a se relacionar com os babilônicos. E os babilônios entraram dentro do palácio real. Ele mostrou os tesouros, ele mostrou tudo o que havia de bom no templo do Senhor. Ele mostrou coisas grandiosas que jamais ele iria mostrar em sã consciência. Por quê? Eu já falei isso aos jovens, eu já preguei essa mensagem de Ezequias nos jovens. Porque quando nós não entregamos a Deus, não sacrificamos aquilo que Ele quer, nós perdemos totalmente a visão espiritual. Nós perdemos totalmente discernimento, a sanidade. Você perde aquilo que é nítido, que é claro. Você traz o inimigo para dentro da sua casa. E eu vou ir mais além. Quando você decide renunciar ou não entregar aquilo que Deus quer, quando você decide não carregar a sua cruz, não negar a si mesmo, não morrer diariamente, Deus permite que na sua vida o inimigo apresente um babilônio para destruir a sua família, para destruir a sua casa, para destruir tudo que é seu. E foi exatamente assim que aconteceu. Entrou um babilônio no palácio. 115 anos depois, roubou tudo que era do povo de Deus. E vocês conhecem o famoso exílio babilônico do povo de Israel. Eles foram escravizados por anos, anos e anos. Tiveram um templo destruído, todas as riquezas roubadas, e o povo foi escravizado por causa de um homem, de uma decisão que não quis se render à vontade de Deus. As consequências de quem não se rende, não se entrega à vontade de Deus, são cruéis. Não apenas essa consequência de mais de 100 anos depois, mas observe que o rei subsequente ao rei Ezequias foi o rei Manassés. Ele era filho de Ezequias. Até aí tudo bem, mas você vai entender agora o trágico da história. É que esse filho nasceu exatamente 3 anos depois desse fato.
3 anos depois que o profeta Isaías deu de dedo nele, que era para ele morrer, ele não quis morrer, que Deus revogou a causa. 3 anos depois nasceu Manassés. E a palavra de Deus se cumpriu. O rei Ezequias morreu 15 anos após a palavra. Então você é bom de cálculo, você é bom de matemática, 15 menos 3 dá 12. Com 12 anos, Manassés assumiu o trono de Israel. Com 12 anos, ele... Pensa no moleque de 12 anos governando sobre a sua vida. Você consegue imaginar? Se você conhecesse o rei Manassés, nunca mais você ia falar mal da Dilma. Você acha que a Dilma é ruim? Pensa no Manassés, rapaz. O bicho era terrível. Foi um dos piores reis da história de Israel. E a Bíblia narra justamente com essa ênfase. Porque ele não apenas governou mal, mas ele trouxe a idolatria ao povo de Deus. Ele trouxe deuses estranhos. Ele elegeu postes ídolos. Ele chegou a um absurdo, ao cúmulo do terrível, de sacrificar o próprio filho ao deus Moloque. Você consegue imaginar isso? Você consegue conceber essa ideia? O indivíduo nasce na presença de Deus, na casa de Deus, recebe os ensinamentos do Pai, mas ele vai para um ponto extremo de idolatria, que no seu primeiro filho que ele gerou, sacrifica ao Deus estranho. Eu só estou te dando alguns fatos que foram evidentes no reinado dele, mas se você for ler a história, a Bíblia, com detalhes, você vai ver que foi um reinado terrível. Tudo isso porque o homem decidiu não fazer a vontade de Deus. Por mais que a vontade de Deus hoje para a sua vida pareça dura, difícil, por mais que a vontade de Deus apresente-se como morte, por algo que você tem que entregar, sacrificar, se doar para Deus, creia, querido, é bom, perfeito e agradável. Hoje você pode não entender, mas daqui a 15 anos, você certamente vai entender. Tem coisas que a gente não entende hoje, é ou não é assim? Tanta coisa que você viveu há 10 anos atrás, que você se lamentou, que você não entendeu, e hoje você diz assim, rapaz, eu passei por aquilo, porque eu não podia errar novamente aqui, Deus ia me dar uma segunda oportunidade aqui, por isso que Deus fez passar por aquilo, para eu aprender, para eu não errar mais, não fazer mais uma sociedade com aquele cara, não me relacionar mais com aquela pessoa, para eu conhecer aquele indivíduo. Quem já viveu uma situação assim e hoje reconhece que aprendeu e que foi uma salvação, uma solução divina para a sua vida, um livramento? Quem já teve uma experiência assim, há de concordar comigo, que também já passei por isso? Creia no que estou dizendo. A vontade de Deus, hoje, ela pode parecer aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu coraçãozinho, que a Bíblia chama de terrivelmente corrupto, ela pode não parecer boa, mas você sabe o que a Globo ensina? Você sabe o que a imprensa, a TV, o mundo aí fora? É fácil tacar pé na Globo, né? Mas o mundo aí fora está todo virado, não é verdade? Você sabe o que eles ensinam aí fora? Segue o teu coração. Faz o que o teu coração manda. É ou não é assim? Você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Então faz, filho, faz. Prefere o teu coração do que a Bíblia? A Bíblia só chama o seu coração de terrivelmente corrupto. Nada de dar ouvido ao coração. A partir de hoje, eu quero dar ouvido ao que está no coração de Deus, aquilo que Ele quer fazer ao meu respeito, os planos que Ele tem para mim, esses eu quero cumprir. É isso que você tem no seu coração, amém? Para o Espírito Santo fechar aquilo que Ele está construindo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, segundo capítulo, vamos ler a partir do versículo 9, diz assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, olha aí o coração do homem aí, hein? Aquilo que não subiu ao coração do homem, é isso, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode dar um glória a Deus? Que negócio é esse de seguir o coração? Fala para quem está do seu lado, que negócio é esse agora, irmão, de seguir o coração,
Porque aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus preparou para você, nem passou pelo teu coração. Os teus olhos não conseguiram enxergar, os teus ouvidos nunca ouviram aquilo que Deus tem para você, porque é muito maior, é muito melhor. Ao versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não compreende essas coisas, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus por isso. As coisas espirituais, repita comigo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A vontade de Deus é algo carnal ou é algo espiritual? Então, querido, você quando estiver cheio do Espírito Santo de Deus, vai poder entender qual é a vontade dele para a sua vida, o plano perfeito, dia após dia, para o seu viver. Se você quer entender essa boa, perfeita e agradável vontade, eu te convido a ficar de pé no teu lugar.